É isso aí, pessoas! Mais uma segunda-feira e mais um episódio de The Last of Us. Agora a segunda temporada dessa série baseada no jogo de mesmo nome para PlayStation 3 e PlayStation 4. E eu posso adiantar para vocês que da segunda temporada o episódio 6 é meu favorito. Antes da gente prosseguir para as minhas considerações sobre o episódio, eu quero dar dois recados. O primeiro, aquele de sempre, deixa seu like para ajudar a fortalecer o canal e fazer com que os nossos vídeos cheguem, na verdade, a muito mais pessoas. O segundo, que na verdade vão ser três recados, eu quero agradecer porque nós passamos da marca dos 6.300 inscritos. Então, muito obrigado a todo mundo que está chegando aí e está ajudando a fortalecer o canal. O terceiro recado é que essa semana talvez seja um pouco complicada para que eu consiga disponibilizar os vídeos, porque eu estou com alguns problemas de saúde bem severos aqui em casa. Minha mãe, na quarta-feira da semana passada, machucou o pé caindo da escada, então ela está de cama, então eu estou cuidando dela desde quinta-feira, né? Então, sorte que os vídeos da semana passada eu tinha conseguido ajeitar tudo. Hoje tem uma menina aqui passando roupa e tá vigiando ela, mas para gravar, minha avó foi parar no hospital, porque ela tá passando mal, enfim, e meu avô foi tentar ajudar e passou mal também, então ele tá ficando aqui em casa. Então, eu estou cuidando da minha mãe e do meu avô. Então, isso está ah, mexendo um pouco com a rotina do canal. Então, o vídeo de hoje eu estou conseguindo gravar da segunda-feira, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso com o resto da semana. O vlog semanal de quarta-feira ele tá gravado, só falta eu editar, isso eu faço relativamente rápido, o vlog semanal é simples, mas os vídeos de terça e quinta podem sofrer algum tipo de complicação e eu agradeço demais a compreensão de todos vocês. Se você acompanha essa série das minhas análises de The Last of Us, desde que começou a segunda temporada, vocês devem ter notado que eu queria entender a coisa que mais estava me intrigando em The Last of Us era o motivo pelo qual a Ellie estava puta com o Joel, porque o relacionamento deles tinha ido pro vinagre. E na semana passada eu falei que eu tinha muita esperança, que eu estava muito esperançoso para este sexto episódio, para ver como esse sexto episódio ia desenvolver isso, porque até onde a série começa, ali até o momento em que o Joel morre na série, a gente não sabe exatamente se a Ellie sabe o que aconteceu com ela em relação aos vagalumes, se era por isso que ela estava puta com o Joel, o porquê exatamente ela estava puta com o Joel, porque ela estava puta com o Joel e o relacionamento dele estava bem abalado. Então a gente nota isso no primeiro episódio, no segundo, quando o Joel morre, fica aparente. E aí, por que que tá tudo tretado, né? E, bom, antes da gente de eu falar minhas considerações a respeito disso, vamos por partes. Eu gostei como esse episódio construiu o relacionamento do Joel e da Ellie crescendo, através dos aniversários de 15, 16, e aí depois pula para o aniversário de 19 anos da Ellie, que onde é quando as coisas começam a degringolar, entendeu? Cara, é muito bonito ver o Joel e a Ellie ali, principalmente nos dois primeiros aniversários, eles se divertindo realmente, dentro da medida do possível, num mundo pós-apocalíptico zumbi, se divertindo dentro da medida do possível ali, nos dias do aniversário da Ellie, ele fazendo coisas especiais pra Ellie, a Ellie queimando o braço porque ela queria voltar a usar manga curta, e aí o Joel dando violão, fazendo um bolo pra ela, e aí nos 16 anos mostrando o Apollo 15 pra ela. Poxa, uma relação muito legal. Mostra o 17. Depois tem o aniversário de 17 anos, onde a Ellie tá começando a se descobrir como uma mulher lésbica, né? E tá fazendo a rebeldia dela, tá usando as coisinhas dela ali, as droguinhas dela, as maconhinhas, tá querendo ter o seu sexo com as suas garotas, e aí, enfim, né? E aí a gente vê
que as coisas começam a mudar um pouco no aniversário de 17 anos, que já teve alguns atritos ali, mas tudo vai pro vinagre no aniversário de 19 anos, né? Quando a gente descobre, inclusive, porque o Eugene, o marido da psicóloga lá, como que ele morre, como o Joel mata ele. Eu entendo a atitude do Joel em não ter deixado ele ir pra cidade. Pô, é mancada não ter deixado ele ir pra cidade para se despedir da esposa? É mancada. Eu entendo que é mancada. Mas eu entendo também os protocolos de segurança da cidade. Ele podia ter levado o homem para a cidade para se despedir da esposa, ele podia, mas e aí? Se o Cordyceps se acelera nele, ele fica maluco e de repente a cena de ele tendo que matar o cara na frente da esposa era muito pior. Eu não sei se eu, no lugar da esposa, da psicóloga lá, gostaria de ver o Eugene sendo morto, meu marido ou minha esposa. Vamos supor que fosse o contrário, eu tivesse uma esposa ali que estivesse fazendo a patrulha e eu visse, eu soubesse que ela morreu. Com a história que o Joel contou ali, de que ele foi forte, que ele mesmo se executou, que ele foi corajoso, e aí vem alguém e fala, não, ele mentiu. Ele falou que ia te deixar, ela ia deixar se despedir de você, mas mentiu pra ela só queria te ver. Putz, eu acho que eu preferia a mentira, sabe? Porque a verdade é muito mais dolorosa. Porque, imagina o seguinte, minha esposa vem, se despede de mim, aí chorando eu vejo alguém dar um tiro na cabeça dela. Eu acho que eu preferia a mentira. Sinceramente, eu acho que eu preferia a mentira. Você vê a pessoa que você ama sendo morta na sua frente, não é legal. Tudo bem, não tem o que salvação, ela pôde dizer as últimas palavras, mas aquele momento vai ficar marcado na cabeça pelo resto da vida. Vai ficar marcado na cabeça pelo resto da vida. É um trauma. Eu entendo o que o Joel fez, e naquele tipo de situação, eu acho que eu teria feito mesmo. Eu entendo que a Ellie ficou brava porque ele mentiu pra ela. Porque ele jurou pra ela que tava tudo bem, que ia deixar, mas ele não deixou, ele mentiu. Então, eu entendo que a Ellie tava brava com ele. E aí ela ligou automaticamente a vez que ele mentiu pra ela, quando ele salvou ela dos vagalumes, porque ele ama ela. E ele declara nesse episódio que ama ela. E aí, eu tava vendo até uma análise do vídeo do Jurandir Gouveia, que ele não criticou bastante a segunda temporada de The Last of Us, e ele fala da teoria do trem, que é se você teria condições de sacrificar 5 pessoas para salvar 100, fazer o trem, passar por uma linha que mataria 5 pessoas para salvar todo o resto das pessoas. Qual que é o dilema? Tô me enrolando. Imagina o seguinte, você tem um trem que está seguindo uma linha, você tem o caminho da esquerda, que tem 5 pessoas que vão morrer se o trem passar. Mas no caminho da direita, se o trem ele vai desbarrancar e todo mundo que está dentro do trem vai morrer. Então, se você tendo que escolher quem você mataria? Mataria 5 pessoas ou mataria 100 pessoas? E se por acaso entre essas 5 pessoas tivesse seu filho, qual seria a sua decisão? Ao seu filho, sua esposa, alguém que você ama? Então, é uma teoria muito complicada, é uma analogia muito terrível. E eu consigo entender o que o Joel fez, sabe? Não concordo com o que eu disse semana passada. Eu acho que ele devia ter dado, ele e os vagalumes, ter dado a ingerência para Ellie para decidir, porque a Ellie diz que a vida dela teria propósito se ela tivesse morrido para salvar o mundo. Então, isso, ao meu ver, mostra que a Ellie não tem necessariamente um propósito, ela não se vê como um propósito, né? Mas é legal essa cena da conversa da Ellie e do Joel, porque a gente tá se perguntando, pô, por que a Ellie tá puta com o Joel e mesmo assim tá indo se vingar dele? Vingança pura? Não é vingança pura, porque tá claro que a Ellie estava disposta a perdoar o Joel. Ela falou, eu não sei se eu vou conseguir te perdoar algum dia, mas estou disposta a tentar. Então ela entende o que o Joel fez, apesar de não concordar, e ela queria ver o que ia acontecer. Então eles estavam reestruturando essa relação entre os dois. Ele ia começar a reestruturar a relação e a Abby foi lá e acabou com essa possibilidade dessa
relação se desestruturar, né? Se reestruturar, na verdade. É o dilema do tio Ben, porque o Homem-Aranha brigou com o tio Ben, ele não pôde pedir desculpas pro tio Ben, e aí o tio Ben morre e ele carrega o trauma pro resto da vida. É semelhante, mas tem as suas leves mudanças. Porque eles estavam brigados, eles estavam em caminho de se resolver. Então, por mais que na cabeça da Ellie possa estar o dilema do tio Ben, ainda não é exatamente a mesma coisa, porque eles tiveram uma conversa antes da morte do Joel. Eles tentaram se resolver de alguma forma. Então não é exatamente igual o trauma da perda do tio Ben pro Homem-Aranha, entende? Legal, episódio muito bom, e como esse episódio vai mexer com a série. Porque eu acho que a gente só tem mais 1 ou 2 episódios, no máximo 3, porque pelo que eu andei vendo nas datas de The Last of Us, vai terminar em maio mesmo. Então talvez nós tenhamos mais 2 episódios, né, de The Last of Us, e vamos ver como vai terminar essa temporada. E, vou ser sincero, eu estou gostando da segunda temporada. Os episódios que eu mais gosto das temporadas de The Last of Us são os episódios que não falam exatamente da guerra contra os zumbis, né, da guerra contra as facções, porque a minha maior dificuldade, quando eu comecei a assistir The Last of Us, mais uma série de zumbis, né, porque a humanidade vai pro vinagre, aí surgem várias facções, e essas facções estão se enfrentando entre si, você tem que lutar por suprimento, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Mesma coisa de toda a série de zumbi. A gente não tem nenhuma série de zumbi bem estabelecida, bem escrita, que não seja uma de zoeira, que a humanidade lidar com os zumbis sem necessariamente ir pro vinagre. A gente não tem uma coisa muito diferente. É sempre a mesma coisa e, sei lá, não me desce muito bem essa ideia. Não é que não me desce. Acho que é tão batida. Eu nunca assisti tanta coisa de zumbi, mas na minha cabeça é uma ideia tão batida, tipo, sei lá, velho, não é muito o que eu quero ver. Tanto que os episódios que eu mais gosto de The Last of Us são o terceiro episódio, que mostra a história do casal gay, o episódio onde mostra a história da Ellie com a amiga dela, né, que ela teve que matar a amiga dela. O episódio que eu gosto, o momento do episódio que eu gosto, quando a Ellie tem que matar aquele pastor maluco lá, porque eu vi o desenvolvimento da Ellie, porque o Joel é o brucutu, é lógico que ele vai conseguir matar todo mundo e dar tudo certo. O Joel é o brucutu, a Ellie não era brucutu naquela época, e ela conseguiu matar o maluco ali, o pastor maluco, o líder religioso maluco. E agora o episódio do Joel que mostra a relação com a Ellie, desse pai e filha, essa relação meio traumática entre os dois. Esses são os momentos, né, que eu mais gosto de The Last of Us. Tanto que eu estava assistindo a análise do Jurandir Gouveia, e ele falou que pra ele, na primeira temporada de The Last of Us, ele achou traumática a morte da Tess. E eu tinha esquecido completamente da morte da Tess, e tinha esquecido completamente da Tess. Pra mim, a Tess não pegou. Eu acho que eu sabia, por ter a ideia de que o Joel ia seguir sozinho com ela, eu sabia que ela ia morrer, então, sabe? Não me importei com a Tess. Não me importei com a Tess. Talvez eu não tenha aproveitado tanto a primeira temporada por causa de alguns spoilers. Saber que o Joel ia morrer na segunda, saber o que ele ia fazer no final. Então não me importei tanto com o caminho. Tanto que os desvios pra mim foram legais. Enfim, o que você tá achando de The Last of Us, segunda temporada até agora? Tá gostando? Tá curtindo? Bom, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sino das notificações. Meus links de afiliado estão aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!